Boa noite a todos. Em mais uma atividade do Centro Espírita Casa do Caminho, na cidade de Jataí, Goiás. Meu boa noite a todos os presentes e aos web rádio ouvintes. Também o meu desejo de uma noite de luz. Estaremos neste momento fazendo a nossa oração, convidando todos para sintonizar com a espiritualidade amiga, para sintonizar com São Vicente de Paulo, o protetor espiritual da Casa do Caminho, para sintonizar com Jesus, o mestre amigo, e com Deus, que é Pai, que é amor, que é bondade. E nessa sintonia, que nós possamos fortalecer os vínculos com a porção espiritual que nos habita, de forma a abrirmos canais para receber os aprendizados que podemos obter através da doutrina espírita. Doutrina que nos estimula a caridade, o perdão e o amor, seguindo os passos do Mestre Jesus, que nos antecedeu com muita honra e com muita reverência. E assim, irmanados pelas energias que podemos obter quando unimos as nossas vibrações, nós queremos neste momento iniciar as atividades da noite, sequiosos do amparo do Cristo e ainda confiantes de que a verdade nos liberta sempre. Obrigada, Mestre, e ser conosco no hoje e no sempre das nossas vidas. E que assim seja. Nós vamos falar hoje de um tema especial. Desenvolva a paciência. Podemos nos perguntar, né? Como que um impaciente vai falar de paciência? Mas o que eu tenho para dizer é que juntos, com os estímulos que nós podemos obter através das leituras, do esclarecimento, podemos começar a dar uma atenção especial para essa virtude que é fundamental em tempos de ansiedade, de hiperatividade e de desajustes, né? Que também nós sabemos serem características, né, do planeta de prova e expiação. Desenvolver a paciência. Nós vamos falar sobre esse desenvolver, não do que seja a paciência, né? Mas como é que nós podemos desenvolver essa virtude, né? Como que podemos trabalhar em nós oportunidades e caminhos da paciência. Allan Kardec, que foi o codificador
que é o codificador da doutrina espírita, ele, como precursor da doutrina, ele foi para nós um exemplo de paciência, porque ele é pesquisador, ele era pedagogo e pesquisador. E o pesquisador, ele tem que ser naturalmente, ele é dotado naturalmente, né, de uma porção a mais de paciência na alma. Porque vocês imaginem codificar uma doutrina, a doutrina desconhecida, a doutrina dos espíritos. E tudo começou a partir do fenômeno das mesas girantes, em que ele começou a perceber, né, dado o quanto chamava atenção o caso das irmãs Fox, né? E a partir daquilo, ele começou a pensar, opa, parece que tem um cadinho de inteligência ali, parece que não é aleatório. Ele começou a desconfiar disso e foi pacientemente pesquisar, até que ele chegou nas mesas girantes, nas questões com respostas de sim e não, porque ele percebeu que tinha um princípio inteligente em toda aquela movimentação, né, em todos aqueles fenômenos. E depois, pacientemente, desenvolveu toda uma metodologia para codificar a doutrina. Então, a nossa doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, o nosso mestre, o nosso codificador, ele já nos deu o exemplo, né, de desenvolver a paciência. Não caiu nada do céu, né? Foi a partir daquele cultivo. E dentro disso, nós sabemos, né, sabedor que ele era, da dificuldade para nós, espíritos encarnados, a nossa tendência, a dificuldade que nós temos, né, de vencer as nossas más inclinações, e a impaciência é uma das más inclinações que nós temos, né? Ele, na questão 909 do Livro dos Espíritos, faz um questionamento. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E aí, ao que os espíritos respondem, sim, frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta, sim, é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços? Então, dentro dessa questão, às vezes nós pensamos que o quesito paciência está muito distante e muitas vezes até nos acomodamos, né? Não, isso não é para mim, não. Isso é para o Chico Xavier, isso é para o Kardec, isso é para... Mas o Livro dos Espíritos deixa bem claro, né, o que falta mesmo é o nosso esforço. E hoje nós vamos falar um pouquinho de como nós podemos trabalhar e olhar e buscar mais momentos de paciência na nossa existência. Tem muitos problemas que nos aparecem, que chegam até nós, e que não temos outra alternativa, a não ser a submissão à vontade de Deus. Não acontece isso?
o que é um convite para que possamos desenvolver a paciência. Quantas vezes nós vemos casos, né, de pessoas que, de repente, estão lá e tem uma fratura de perna, né? Fala, nossa, mas logo com fulano, ele não para quieto. Como é que vai ter, né, logo um negócio desse? Como é que vai ser? E quando acontece isso, não tem jeito. Ele vai lá no médico, né, e fala, não, 60 dias de perninha para cima. De repente, até Deus, né, mesmo, que nada acontece, né, que não seja dentro da vontade de Deus, falando, opa, rapaz, moça, vamos dar uma sossegada, né? E muitos outros casos, né, que acontecem aí, em vários ângulos, né, em vários aspectos. E aí, é uma situação que acontece, que às vezes, muitas vezes não tem jeito, não depende da nossa vontade, não tem como mudar. Já é uma oportunidade, né? Já é um puxão de orelha, já não é nem a oportunidade mais, aí já é meio que um puxado, né? Ó, tem jeito não. A minha vontade é maior. E isso, quando acontece, nós temos a oportunidade de utilizar a paciência como uma virtude ativa. Ativa nessa virtude dentro de nós. Ou a gente passa lá 60 dias reclamando, né? Ou ativa essa virtude. Quem já passou por isso sabe, né? Como que é. E outro aspecto, né, que dentro desse exemplo, né, que eu estou dando, nós podemos perceber que também tem pessoas, não é todo mundo, né, que vai usar isso. Às vezes ele vai utilizar da irritação, da cólera, do ódio, do medo, da depressão, da angústia. Não a mesma situação, mas nós podemos escolher. Nos dicionários, uma das definições, né, da paciência é o estado de perseverança tranquila. Perseverar tranquilamente. Mas nós sabemos também, dadas as características, as nossas características evolutivas, que é muito difícil manter um equilíbrio emocional diante das adversidades. É muito difícil. Por isso que nós podemos refletir um pouquinho também, como é que nós podemos agir diante dos problemas que nos afetam todos os dias. Como é que nós vamos nos comportar diante de familiares, chefes, ou até os subordinados, né, que recusam assumir os seus deveres, que omite, que transfere as tarefas e que muitas vezes nos sobrecarrega? Como é que eu vou desenvolver a paciência assim, né? E um dos estímulos que nós podemos começar a dar para a nossa alma, quando a gente percebe situações como essa, é desenvolver a compreensão. E a compreensão em relação a nós mesmos. Porque a nossa tendência é julgar ou transferir, né, a culpa ou a responsabilidade. E uma das perguntas, né? Por que é que eu estou? Por que é que eu estou aqui neste momento, nesse lugar, enfrentando essa situação? Por que que eu me coloquei aqui? Nós estamos onde nós nos colocamos. E se eu estou naquela situação ali, confrontado, pela necessidade de desenvolver a paciência,
Eu tenho algum aprendizado em relação a essa virtude? Eu tenho algum aprendizado em relação a isso. E aí, porque é lei do engano, né? A gente achar que vai pedir paciência para Deus. Nossa, eu estou pedindo tanto paciência para Deus. É um engano acharmos que Ele vai parar lá na porta da sua casa, um caminhãozinho carregado de paciência. Você se abastece e vai ser feliz para sempre. Isso é só lá nos contos de fadas, no Alice no País das Maravilhas. Quando a gente pede paciência, o que vai acontecer? Seremos confrontados por situações em que nós teremos que utilizar da nossa paciência. É com um familiar difícil, é com o chefe enjoado, é com a sogra implicante, é com a nora preguiçosa, é com o filho rebelde, é com o marido indiferente, é com a esposa faladeira. Já deu, né? Já deu por hoje, né? Então, é isso que vai aparecer. Como diz aqui no Goiás, os meninos ribingudos. O que é ribingudo? Menino atrevido, né? Os adolescentes atrevidos que querem ser chefes dentro de casa, né? Os tiranos, os mirins. É isso que aparece quando a gente pede paciência. Então, cuidado, né, com o que você pede, cuidado com o que você deseja. Vamos lembrar, né, do cinema. Hoje eu estou bem filmes. Lembrei do Alice no País das Maravilhas. Mas vamos lembrar do 007, né? Cuidado com o que você deseja. Você pode conseguir. Uma frase célebre, né, do James Bond. Então, quando eu estou sendo confrontado por isso, eu estou sendo convidado não a desenvolver a paciência, mas para olhar para a minha impaciência. O que me irrita? O que dispara a minha irritação? É quando eu sou questionado. Que memória que isso me traz, né, quando eu recebo um questionamento, né? Por que você não realizou, né, se meu chefe vai, por que você não realizou essa tarefa de tal maneira e não foi assim? Às vezes você está diante de um chefe, você engole ali e vai para casa e solta os cachorros lá no povo, né? Aí chega o menino para te dar um abraço, papai, você não, já sai daqui, né? Mas às vezes a gente não coloca, né? E o menino não tem nada a ver com a história. Quantas vezes nós fazemos isso, né? Descontamos. Então, se a gente olhar a nossa impaciência, o que está por trás da nossa impaciência? O que está por trás da minha impaciência? Às vezes, por trás da minha impaciência, está a vergonha de eu ter feito determinada tarefa de uma maneira tão simples, eu fiz mais complicada e precisou do meu chefe me falar. Abrir os meus olhos. Isso acontece lá nos pais também, né? Por que às vezes nós ficamos tão bravos, né, com os nossos pais? Com as figuras de autoridade que vão aparecendo, que tem na nossa vida, e os primeiros, né, são os nossos pais. Eles chegaram primeiro. Então é um gatilho quando eu sou confrontado, né? E às vezes, geralmente, esse, né,
que eu dei o exemplo, ele já tem uma dificuldade lá em obediência aos pais. E vai reproduzindo vida afora, e nós vamos reproduzindo com os nossos filhos, porque nós estamos conectados num sistema. Quantas vezes, né, nós que temos filhos, nos pegamos fazendo tudo aquilo que criticávamos nos nossos pais. Como os nossos pais, né? Vamos lembrar da música. Quantas vezes? Aquilo que a gente, né? E às vezes foi aquilo que mais, é uma atitude que mais valeu, né? Perante a criação dos nossos filhos. E assim caminha a humanidade. Um outro passo que nós possamos, que nós podemos analisar, né? Dentro desse processo de desenvolver a paciência, é manter o sentido de realidade. O que é manter o sentido de realidade? Manter o estado de presença é não exagerar naquilo que está acontecendo. Às vezes eu me irrito porque eu exagero. Eu exagero naquilo que está acontecendo. E tudo que acontece tem uma medida certa para a análise. Tem situações que a gente apavora mais, claro, somos humanos. Mas depois a gente respira e fala, opa, fazer o quê, né? Vamos organizar isso. Porque o que está feito não está por fazer. Então, tem situações que não vai adiantar. A gente pode dar até uma birra ali, né? Mas não vai adiantar a gente sapatear em cima, né? E dar a medida certa em tudo que acontece. Sem exageros. Tanto do lado do sensacionalismo, quanto do lado da frieza também, né? Um equilíbrio entre isso. Porque aí, quando a gente tem esse equilíbrio, a gente consegue julgar com serenidade a gravidade da situação e tomar a melhor decisão. E depois, o próximo passo é movimentar as providências para corrigir aquele problema. Há umas 3 semanas atrás, 4, eu dei um exemplo para vocês aqui, para mim, para vocês, né? Da boiada estourada. Quando estoura a boiada, não adianta ficar na frente dela. Mas se eu estou conduzindo, né, aquela boiada, ela estourou, eu recuo e depois eu vou ver o que acontece, né? A hora que acalmar, que vai ter um momento que vai acalmar. Então, vamos ver o que sobrou. Sobrou um boi que ficou ali engarranchado. Não sei se existe essa palavra no dicionário, não. No goianês tem. Não é nem engarranchado, engastalhado para nós goianos. Aí a gente vai lá, fala, não, vamos tirar aquele engastalhado lá no Mata Burro. Tem aquele que pulou a cerca, foi lá para o vizinho e está namorando as vacas do vizinho, vamos lá pegar de volta. Rapaz, aí tá bom, mas nós temos que pegar o trilho. Tem aquele que foi para a aguada mais distante, volta, a gente vai lá buscar, né, e vai juntar de novo. Mas aqui no centro é fácil, né, gente? A hora que nossa boiada da vida estoura, né, mas nós temos recursos também para buscar esse equilíbrio. Nós temos as orações, nós temos as pausas que a gente pode dar, né? Para nós, falar, não, agora está muito agitado.
E assim, nós vamos ganhando fôlego. Eu pergunto, como é que está o fôlego de vocês entre uma situação e outra? Vocês têm se permitido tomar um fôlego? Nossa vida é tão agitada, né? Sentar para tomar um café, para tomar um chá, para respirar. Às vezes a gente precisa disso, né, para dar conta de recomeçar. E aí, nós temos, lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, um trecho em que o Espírito fala sobre a paciência e nos ajuda a ter uma compreensão mais ampla desse processo. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade. E deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. A outra, porém, muito mais penosa e, conseguintemente, muito mais meritória. A de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova da paciência. Olha isso. Olha isso. Perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para ser instrumento do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Nós temos que conformar, né, que esse planeta em que nós estamos e essa oportunidade que nós temos em tempos em que os casais optam, né, por não ter filhos ou ter no máximo 1, 2 filhos, estar vivo aqui, reencarnado, nessa oportunidade, é uma dádiva muito grande. Nós temos que aproveitar esse tempo. Esse tempo, né, que estamos aqui, para desenvolver as virtudes, para retornarmos ao plano, né, com a nossa bagagem mais ajustada, porque não estamos aqui por acaso. Não é por acaso que nos encontramos aqui, neste planeta. Como espíritos em evolução, encarnados, né? E ainda espíritos espíritas, que não temos chance ainda mais, né? Menos chance ainda, porque o conhecimento nos foi disponibilizado sobre o que nós estamos fazendo aqui, qual que é o nosso propósito aqui, né? De estar encarnado no planeta Terra. Qual que é a característica desse planeta? E o Evangelho, né, nos coloca essa afirmação tão especial. E ressignificar aqueles que estão no nosso círculo de convivência, como instrumentos, como nossos ajudantes, né, para desenvolver a paciência, requer uma clareza muito grande, um autoconhecimento muito grande também, clareza e autoconhecimento, para compreendermos o que eu preciso
resgatar dentro de mim. Qual característica que Ele me convida a trabalhar? É meu orgulho? É minha arrogância? É minha vaidade? Porque os instrumentos vão batendo a nossa porta, né? E geralmente nós já recebemos, né, esses instrumentos de melhora e de evolução naquelas relações, né, que não tem ex. Que às vezes a gente pensa que é o marido, né, que o carro é o marido. Vamos olhar um pouquinho também para as relações que não tem ex. Não tem ex-filho, ex-pai, ex-mãe, ex-irmão. É e é, né? Então, se a gente está tentando correr de algum, e se às vezes a gente não dá conta de olhar nos olhos, não suporta o convívio, nós sabemos o poder da energia, o poder da prece. Começar com preces. Não para ele melhorar, porque às vezes a gente acha, né, que tem que fazer uma prece para o outro melhorar. É para a gente ter condição de aceitar o outro do jeito que ele é. Que às vezes fica até mais fácil, né? Quando a gente aceita o outro. A gente não é confrontado por aquele defeito que nos irrita, que nos coloca com o nosso ódio, a nossa ira, a nossa raiva à flor da pele. A vivência da paciência, ela nos solicita um treino para o autodomínio. É a chave. E esse processo de paciência também ele é importante de termos a paciência conosco mesmo. Porque nós sabemos que o errar é humano, faz parte. Tanto o erro do outro, se eu sou muito exigente com o erro do outro, eu também sou muito exigente comigo. Então, olhemos para isso, né? Se eu também não estou sendo muito impaciente comigo. E a gente começar a detectar os focos, né, de cólera nossa e tentar observar no início e ter um poder sobre ele, né? Não, eu vou irritar. Se eu chegar e ver tal situação, então eu chego mais tarde um pouquinho, eu respiro, tomo a água, já chego tomando água. E assim, né, a gente tem que ir arrumando mecanismos para dominarmos, né, a fera que nos habita. E como conclusões, né, desse tema de hoje, nós podemos convidar a refletirmos sobre algumas afirmações. Use a paciência como força ativa na construção do seu bem-estar físico e espiritual. Força ativa. Não é aquela paciência, né, de sentar e chega a ser até um marasmo. Não, é como força ativa mesmo, né? Organize uma lista de suas emoções negativas. Cólera, irritação, medo, angústia. E gradativamente procure diminuir. Organize um plano para desenvolver suas boas emoções. Então, o que desenvolve as boas emoções? Nem sempre são coisas grandiosas. São pequenas atitudes. Às vezes, comer um biscoitinho
com erva doce, né, que colocou erva doce na massa, e um chazinho, já desenvolve sua emoção, que você lembra lá da sua avó, lembra da sua infância, que você foi criado lá com as latas de biscoito, né, cheias, e aquilo já te abranda. Agora pegar uma coisa mais moderna, né, a pipoca, o cheirinho de pipoca, não é do micro-ondas, não, de estourar a pipoca, o barulho de estourar a pipoca, aquele cheirinho pela casa. Aquela técnica de bater na tampa da pipoca, né, para a pipoca pular mais rápido. E aí espalhar aquele cheiro, né, pela casa. E pegar a bacia, não pega o balde, não, né, que eu tinha aqueles baldinhos chiques, não, era bacia mesmo. Né, que vai lembrando a sua infância, né, vai trazendo memórias. Vou assistir um filme que eu assisti quando o filme que mais me tocou, o filme que me fez chorar, que eu fiquei mais emocionado, que eu fiquei mais feliz. Isso tudo desenvolve boas emoções. Às vezes eu desenvolvo minha boa emoção dando comida para os peixes lá no lago. Tem tantas coisinhas, né? Comendo um bolinho de fubá. Tem coisa que mais lembra a avó do que bolo de fubá, né? Tomando um cafezinho. É assim, né? Cultive o autodomínio, estado emocional de perseverança tranquila. Ter morrido. Tá vendo? A memória da gente, né? Tem tantas coisas, né? E por último, é uma coisa que a gente tem batido muito na tecla. Exercite a meditação e a oração. Elas são fundamentais para a vivência da paciência. Quantas besteiras a gente fez porque a gente não parou, não pensou, não pousou. Goiano fala posar, né? Não dormiu, atravessou uma noite de sono para outro dia tomar a decisão. A gente foi ali tudo no estalo, né? E aquele estado meditativo mesmo de silenciar a mente. Agora eu vou silenciar a minha mente. Eu vou acalmar. Depois eu vou pensar sobre isso. E a oração nem se fala, né? Nem se fala. E para encerrar, vamos lembrar, né, uma passagem, a passagem, né, do Sermão do Monte. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados de filhos de Deus. É isso, o recadinho da noite. Que seja um tema para a gente pensar. Vou torcer para que esse final de semana, cada um aqui faça essa tarefinha da paciência, de fazer alguma coisa que te traz emoção boa, mas coisa simples. Às vezes a gente precisa de... A nossa memória emocional, né, afetiva, ela é conectada com coisas simples. Não é com coisas grandiosas, é com essa simplicidade das pequenas coisas. É a tarefa, nossa tarefa do final de semana. E que Jesus possa abençoar a nós todos, a nossa gratidão pela paciência, por estarem conosco, por fazerem parte da Casa do Caminho. E a nossa gratidão àqueles que vieram antes. Que essa casa é uma casa tão tradicional na nossa cidade, ela só está aqui porque tiveram pioneiros, tiveram pessoas corajosas que chegaram primeiro do que nós. A nossa gratidão e a reverência a quem chegou primeiro na Casa do Caminho. Muito obrigada. Agora teremos o nosso segundo momento, que é o passe
nós estaremos convidando, nós estamos convidando os médiuns para se posicionarem na Câmara de Passe, para que tenhamos esse momento de renovação de energias.